O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. $12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Imagine 4.800 piscinas olímpicas cheias de lama tóxica. Em apenas 3 minutos, essa massa destruidora mudou para sempre o destino de Brumadinho. É assustador pensar que algo dessa magnitude aconteceu em plena luz do dia, bem na hora do almoço, quando centenas de pessoas estavam fazendo sua pausa normal de trabalho. E sabe o que torna tudo isso ainda mais chocante? Os sinais de alerta estavam lá. A barragem utilizava um método chamado alteamento a montante, que já havia sido proibido em vários países por ser considerado extremamente arriscado. Então, você está me dizendo que, mesmo após a tragédia de Mariana, em 2015, que usava o mesmo método, nada foi feito para prevenir outro desastre similar? Exatamente. E os números são devastadores. 270 vidas perdidas, um rio inteiro contaminado, e estudos mostram que os níveis de metais pesados na água chegaram a ser 21 vezes maiores que o limite permitido. Nossa! E o impacto na biodiversidade local foi catastrófico. Pesquisadores estimam que serão necessárias pelo menos 3 décadas para uma recuperação parcial do ecossistema. Bem, e tem mais. Documentos internos revelaram que a Vale sabia dos riscos. Os sensores de monitoramento indicavam problemas estruturais sérios, meses antes do rompimento. É de fazer o sangue ferver pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o custo para implementar medidas de segurança adequadas seria apenas 1,5% do lucro anual da empresa. Olha só, e o mais irônico é que após o desastre, a Vale gastou mais de 23 bilhões de reais em acordos e indenizações. Isso sem contar os danos irreparáveis à reputação da empresa. E as comunidades ribeirinhas? Muitas famílias que dependiam do rio Paraupeba para sobreviver perderam completamente seu meio de sustento. Um levantamento recente mostrou que mais de 1.500 pescadores tiveram que mudar completamente de profissão. E cerca de 3.000 agricultores perderam suas terras produtivas devido à contaminação do solo. Sem falar no impacto psicológico. Os casos de depressão e ansiedade aumentaram 40% na região nos meses seguintes à tragédia. E você sabia que ainda existem mais de 30 barragens no Brasil utilizando métodos similares? É como se estivéssemos sentados sobre várias bombas relógio. É aterrorizante pensar que, mesmo após 2 tragédias dessa magnitude, Mariana e Brumadinho, ainda não aprendemos a lição completamente. Pois é, e as mudanças na legislação após Brumadinho foram mais cosméticas do que efetivas. A nova lei proíbe o método de alteamento a montante, mas dá um prazo até 2027 para a adequação das estruturas existentes. E, enquanto isso, comunidades inteiras vivem com medo. Uma pesquisa mostrou que 78% dos moradores de áreas próximas a barragens sofrem de ansiedade crônica. O mais triste é que muitas famílias ainda lutam na justiça. Apenas 60% das indenizações foram pagas até agora, 4 anos depois da tragédia. E como podemos colocar preço em uma vida? Em memórias? Em sonhos interrompidos? Não podemos. E talvez esse seja o ponto central dessa história toda: a necessidade urgente de repensar nosso modelo de desenvolvimento. Um modelo que coloca o lucro acima da vida claramente não é sustentável, nem para as pessoas, nem para o meio ambiente. E sabe o que é mais preocupante? Estudos indicam que o custo total da tragédia, incluindo impactos ambientais e sociais de longo prazo, pode ultrapassar 100 bilhões de reais.
Isso é mais do que o PIB de muitos estados brasileiros. Um preço altíssimo que estamos pagando pela negligência. Olha, se tem algo que Brumadinho nos ensinou, é que precisamos de uma mudança radical na forma como lidamos com a segurança em projetos de mineração. E essa mudança precisa começar agora. Não podemos esperar outra tragédia para tomar atitudes efetivas. Porque no final, não estamos falando apenas de números ou estatísticas. Estamos falando de vidas, de famílias, de sonhos que foram soterrados junto com aquela lama tóxica. E que a memória dessas 270 vidas perdidas sirva como um lembrete constante da importância da prevenção e da responsabilidade. Um lembrete de que o verdadeiro progresso não pode ser construído sobre o sacrifício de vidas humanas e a destruição do meio ambiente.